Capítulo 3. Sobre deusas e mães ancestrais. Durante um discurso na Pontifícia Academia de Ciências em outubro de 2014, o Papa Francisco afirmou que o Big Bang não contradiz a intervenção criadora, mas a exige e acrescentou que a evolução da natureza não é incompatível com a noção de criação, pois exige a criação de seres que evoluem. O Papa criticou ainda aqueles que leem o livro do Gênesis, que relata a origem do mundo, e pensam que Deus agiu como um mago. Não é assim, explica. A fala do Papa indica uma disposição de entender o relato da criação no Gênesis como uma narrativa mítica, que não deixa de ter importância, mas que não deve ser entendida literalmente, revelando ainda uma tendência crescente de muitas religiões de buscarem a harmonização com a ciência. A negação das descobertas científicas e a falta de compreensão da presença dos mitos nos relatos religiosos fez com que muitos fiéis se afastassem das religiões, principalmente a partir do século XX. Apesar da tendência à secularização, que surgiu com o grande avanço científico dos últimos tempos, e da declaração de Nietzsche de que Deus está morto. Deus permanece morto. E quem o matou fomos nós. As religiões estão mais vivas do que nunca. A ciência e seus avanços não conseguiram até hoje explicar todas as coisas, e, ademais, não suprem a necessidade que muitos seres humanos têm do consolo e da esperança que encontram no sagrado. Por este motivo, o estudo das religiões e o entendimento do seu papel nas sociedades primitivas e modernas é bastante relevante. Conforme o próprio Papa insinua, a criação não ocorreu em 6 dias e tampouco Adão e Eva foram os primeiros seres humanos. O princípio da nossa história humana remonta a milhões de anos. Se quisermos entender a formação da religiosidade humana, é preciso retornar ainda mais ao passado, ao tempo que ainda não havia escrita, mas que os seres humanos já demonstravam um intercâmbio com o divino. Em todas as sociedades sempre houve algum tipo de manifestação religiosa, ainda que variasse muito a sua forma de expressão e adoração. Portanto, é necessário o estudo das primeiras manifestações da relação do humano com o sagrado para traçar uma linha temporal que auxiliará o entendimento da evolução das religiões até os dias atuais. Não é tão fácil compreender as religiões no período pré-histórico pelo fato das tradições serem orais e dos materiais serem escassos. Mas a essência da religiosidade primitiva pode ser captada por meio das descobertas arqueológicas, do estudo antropológico e das manifestações artísticas da época. Alguns estudiosos, no final do século XIX e início do século XX, fizeram importantes análises para compreender as religiões. O canadense Grant Allen, 1848 a 1899, em sua obra A Evolução da Ideia de Deus, afirmava que o protoplasma da ideia de Deus é o culto aos mortos. Emily Durkheim, de 1858 a 1917, entendeu que a vida religiosa era a maneira pela qual as pessoas entendiam a sociedade e que as criações religiosas e seus símbolos serviam para reafirmar os seus valores sociais. Deste modo, as práticas e crenças de tempos passados seriam material para inferir as religiões primitivas. Max Miller, de 1823 a 1900, acreditava que a religião começou quando as pessoas perceberam que havia algo não finito como o resto e que essas forças de poderes desconhecidos influenciavam em suas vidas, como o sol, a lua, a chuva, os ventos. Destas observações nasceria a religiosidade, baseada na percepção do infinito por meio de determinadas manifestações capazes de influenciar o caráter moral do homem. Desde então, muitos foram os cientistas que buscaram identificar em suas ciências a raiz e os modos de manifestação das religiões. Descobertas arqueológicas recentes continuam modificando a história da religiosidade e trazendo novas luzes para o assunto. Remontando ao princípio da história humana, temos o chamado período paleolítico, que se inicia há cerca de 3 milhões de anos e vai até 10.000 a.C. aproximadamente. Nesta época, os primeiros indícios de práticas religiosas são encontrados nos sepultamentos rituais, que denotam uma preocupação com a vida após a morte. Junto aos corpos, cuidadosamente acomodados em cavernas,
foram encontrados adereços, pinturas e inúmeras estatuetas femininas que registram as práticas de um primitivo culto à fertilidade. Esculpidas em ossos ou pedras, elas possuíam seios e ventres volumosos, com a vulva sempre à mostra e representavam a grande deusa, ou grande mãe. Na religião paleolítica, a figura feminina é central, donde se infere que as primeiras divindades eram femininas. Na pré-história, reinavam as deusas. No período neolítico, as mudanças climáticas, a mudança da paisagem e a criação de ferramentas favoreceram a domesticação das plantas e o surgimento da agricultura. A passagem da situação humana de nômades caçadores e coletores para agricultores sedentários modificou profundamente as relações sociais e os primeiros núcleos familiares e tribais começaram a se instalar. Segundo Zuleika Lambert, na aurora da humanidade não podemos falar de desigualdades entre o homem e a mulher. Naquele tempo não existiam povos, nem estados separados. Os seres humanos viviam em pequenos grupos, hordas, e, depois em famílias e tribos. Os seres humanos tinham que se manter agregados e solidários entre si, para sobreviver e se defender dos animais ferozes e das intempéries. Quem se marginalizava perecia. 12 Neste tipo de organização, nos esclarece Zuleika, a mulher trabalhava a terra, domesticava animais, cuidava das crianças, velhos e doentes, criava vasilhames, usava o fogo, preparava medicamentos, enquanto o homem caçava em busca de mais alimentos. Os estudiosos concluíram que as mulheres da época eram as responsáveis pela coleta de frutos e raízes, e ao observar que as sementes que caíam davam origem a novas plantas, teriam então inventado a agricultura. Naquele momento, as mulheres tornaram-se os membros mais importantes para a sobrevivência das tribos. O seu poder de produzir a vida, tanto no ventre como na terra, foi notado e começou a ser reverenciado. Baseada na agricultura e seus ciclos de nascimento, morte e renascimento, a religiosidade neolítica inspirava-se no poder mágico das mulheres de produzir a vida. Sua fecundidade trazia a fertilidade dos campos, que era fundamental para a sobrevivência dos clãs. A mulher, que teve um papel decisivo para a domesticação das plantas, era detentora do mistério da criação e foi responsabilizada pela abundância das colheitas. Porém, quando os perigos e as perdas nas lavouras apareceram, estes passaram a ser representados nos mitos, marcando o florescimento do culto à deusa, que era vista como entidade criadora e protetora, mas que também tinha um potencial destruidor quando não era devidamente reverenciada. Mircea Eliade relata que a principal divindade era a deusa que se apresentava sob 3 aspectos diferentes: mulher jovem, mãe dando à luz ou idosa. A divindade masculina aparecia como rapaz jovem filho ou amante da deusa, ou um adulto barbudo montado em um animal sagrado. Conforme a linguagem se desenvolvia, as famílias transmitiam às crianças o modo como compreendiam a vida e os relatos mitológicos que os auxiliavam a explicá-los, e em cada grupo, segundo suas particularidades, foram sendo desenvolvidas religiosidades diversas. Em muitas delas encontramos presenças de deusas femininas e mães primordiais que traduzem a maneira de pensar da cultura e sociedade antigas. Os relatos místicos envolvendo seres divinos tornaram-se o modo dos povos explicarem aquilo que transcende o real. Como só podemos imaginar algo que conhecemos, os deuses primitivos passaram a possuir características e sentimentos humanos e formas antropomórficas. A muitos deles foram atribuídos poderes relativos às manifestações da natureza com controle sobre a criação e destruição. Pares divinos representados pelo Sol, masculino, e a Lua, feminino, muitas vezes irmãos e amantes ao mesmo tempo, eram constantes em diversas religiões. A mulher, com seu poder de gerar a vida, foi amplamente representada nos mitos de criação, assim como a sexualidade era vista como sagrada, já que é por meio da união sexual que renascem os corpos. Para ilustrar as diversas manifestações do feminino nas religiões primitivas, é interessante conhecer alguns mitos cosmogônicos que trazem a mulher como criadora divina.
Encontramos muitos exemplos de deusas e mães primordiais nos mitos antigos. Martha Robles, em seu livro Mulheres, Mitos e Deusas, nos brinda com diversas narrativas de mulheres que tiveram participação no sagrado desde os primórdios aos dias atuais. Uma dessas mulheres deusas foi Ísis, da mitologia egípcia. As fontes para o estudo da mitologia egípcia são variadas e muito se descobriu pelos achados arqueológicos provenientes da exploração de templos e pirâmides ricamente adornados com pinturas e hieróglifos, estátuas e túmulos. Em relação às fontes escritas dos egípcios, não há obras que sistematizem de forma clara e organizada suas crenças. Porém, há 3 obras principais que os estudiosos modernos utilizam no seu estudo: o Livro das Pirâmides, Livro dos Sarcófagos, Livro dos Mortos. Há também fontes posteriores como Relatos de Heródoto, século V a.C., e Plutarco, século I depois de Cristo. A Pedra de Roseta, que contém textos correspondentes em grego e egípcio antigo, descoberta no delta do Nilo em 1799 por uma expedição francesa liderada por Napoleão Bonaparte, foi o primeiro documento descoberto que proporcionou o entendimento dos hieróglifos egípcios e sua tradução para línguas modernas, e desde então, os conhecimentos sobre a religiosidade egípcia só têm aumentado. O panteão egípcio é formado de muitos deuses com formas de animais, zoomorfismo, ou animais e homens mesclados, antropozoomorfismo. Há também vários relatos cosmogônicos, relativos à criação do universo, e teogônicos, criação dos deuses. O deus mais importante é Ra, que chegou a ser cultuado como deus único por um curto período no reinado de Akhenaton. A narrativa de Ísis é encontrada na Dinéia de Heliópolis XV e possui variações conforme a fonte, sendo Plutarco, filósofo e escritor grego, um importante autor a escrever sobre o mito. A origem dos deuses egípcios é descrita assim: no princípio havia o oceano primordial, o caos chamado Num, do qual se originou Atum, o primeiro deus. Este criou Shu, deus do ar, e Tefnut, deusa da chuva, formando o primeiro par gerador. Naquela época e em mitos posteriores inspirados naqueles relatos, a criação divina era sempre feita aos pares, com a participação tanto masculina quanto feminina. Shu e Tefnut tiveram 2 filhos, Geb, deus da terra, e Nut, deusa do céu, que geraram 2 pares de filhos, Osíris e Ísis, e Sé e Neftis. Osíris e Ísis tornaram-se, além de irmãos, cônjuges, e o mesmo aconteceu com Sete e Neftis. O conceito de incesto como algo pecaminoso e proibido não existia. Se eles foram os primeiros deuses a serem criados, era natural que se reproduzissem entre si. Ísis e Osíris governavam as terras férteis do Egito e ensinavam aos homens o plantio, a adoração aos deuses e o culto, criando um código de leis para conduzir o povo. Quando Osíris viajava pelo mundo para ensinar outros povos, Ísis governava em seu lugar, denotando parceria e não competição entre o masculino e o feminino. Em mundos harmônicos está a tendência, igualdade. Mas a paz foi ameaçada pela cobiça de Sé, deus irmão de Osíris e Ísis. Sete, com inveja, planejou a morte do irmão para usurpar seu lugar. Segundo Plutarco 16, Sete mandou fazer um sarcófago do tamanho exato de Osíris e em uma festa propôs um desafio. Aquele que coubesse perfeitamente no caixão seria o vencedor. Osíris, assim que entrou no sarcófago, foi preso e atirado no Nilo. Sé assumiu o trono e Ísis saiu em desespero à procura do seu amado. Ísis resgatou do rio o cadáver de Osíris e o escondeu, mas Sé o encontrou e então o esquartejou, espalhando suas partes por todo o Egito. Ísis retomou a busca dos restos mortais com a ajuda de sua irmã Neftis e de Anubis, o deus chacal, que farejava as partes do cadáver de Osíris. Os pedaços foram encontrados e unidos, com exceção do falo, que havia sido engolido por um crustáceo. Os deuses juntaram as partes e Anubis, conhecendo a arte do embalsamamento,
mumificou o corpo. Ísis conduziu uma cerimônia mágica e, pronunciando diversos encantamentos, transformou-se em falcão, criando um sopro de vida em suas asas que fez com que Osíris ressuscitasse dos mortos. Este, renascido e mesmo sem o falo, fecundou Ísis, que se escondeu para proteger seu filho Horus. Quando cresceu, Horus ocupou o lugar de Sete no governo do Egito e continuou garantindo a ordem divina e a paz. Osíris, não podendo mais viver sobre a terra, passou a ser o governante do mundo dos mortos, de onde preside o tribunal que julga todas as almas. Osíris, Ísis e Horus formam a trindade principal do panteão egípcio. Alguns aspectos interessantes podem ser extraídos dessa narrativa, que representa um dos muitos mitos agrários com seus ciclos de nascimento, morte e renascimento. As estações do ano, as cheias e secas do Nilo, a colheita e o plantio são representados na morte e renascimento de Osíris. As paixões humanas estão presentes nos sentimentos e ações dos deuses como ciúme, vingança, lealdade, amor e sentido de família. A dualidade, presente na maioria das religiões, é demonstrada pela oposição do bom e do mal, mas adquirem um sentido de complementariedade. É necessária a presença de dois para novas criações, e Ísis, representando o feminino, destaca-se como mãe que origina uma nova geração divina, mas também como companheira de Osíris no governo do Egito. Ísis é persistente em sua busca, luta para recuperar seu marido, protege seu filho e, vitoriosa, atravessa as fronteiras da morte para conseguir o que deseja. Ísis é uma esposa fiel, uma mãe dedicada, mas não é submissa e representa o ideal de mulher na sociedade egípcia antiga, demonstrando que a concepção do sagrado feminino e suas características variou nas épocas e nas sociedades diversas. No Egito Antigo havia uma estrutura social hierarquizada, constituída por critérios econômicos e religiosos. No entanto, a posição da mulher na sociedade era bem próxima do homem. As mulheres podiam ter propriedades e remuneração, mas havia grande diferença entre as condições das camponesas e das mulheres nobres. Apesar da discriminação sofrida pelas mulheres ao longo da história, a figura feminina no Egito, se comparada a outras civilizações antigas, com certeza gozava de uma posição social e jurídica privilegiada. Na mitologia egípcia, o aspecto da morte é visto como uma passagem para uma outra dimensão e o julgamento realizado é moral. Não é o pertencimento a determinada religião que garante a vida eterna, mas são as ações éticas que o ser realizou em vida que são avaliadas quando Osíris preside seu julgamento e pesa o coração do morto, contrabalançando com uma pena. A narrativa mitológica religiosa já apresenta um caráter de controle da moralidade dos adeptos. Porém, não há um conceito de céu e inferno como conhecemos atualmente. Alguns estereótipos religiosos já estão presentes, como a deusa que sai à procura de um ente querido desaparecido, que se repetirá nas histórias de Freia, nórdica, e de Deméter, grega, que também faz par com seu irmão e marido Zeus. Os pares divinos, muitas vezes irmãos, são constantes nas religiões politeístas como a dos índios americanos. As mitologias narram histórias de gêmeos que representam princípios diferentes relacionados a um choque de culturas, por exemplo, entre caçadores e coletores. A Trindade Divina é outro tema recorrente nas religiões e se repete na religião hindu com Brahma, Shiva e Vishnu. A gravidez miraculosa que gera um Salvador se repetirá no cristianismo com Maria e no budismo com o nascimento de Buda, cuja mãe, Maya, teria engravidado ao ser penetrada por um deus em um sonho. Aliás, mulheres que engravidam de deuses são mitos comuns, principalmente na mitologia greco-romana, como Europa, mãe do Minos, de cuja família nascerá o Minotauro, híbrido humano-touro, e Alcmena, mãe de Hércules. Quanto à concepção virginal, encontramos, além de Maria, mãe de Jesus, a virgem vestal Rhea Sílvia, que engravidou de Marte e gerou Rômulo e Remo, fundadores de Roma, e até mesmo na mitologia tupi, no mito de Ceuce, mãe de Jurupari. No caso específico da gravidez miraculosa, é comum aos crentes argumentarem que não se trata de mito quando é referente à sua crença e o oposto quando se refere às outras. Aos céticos,
que não creem ser possível uma mulher engravidar sem a participação de um homem, fica a impressão de que é uma desculpa conveniente para explicar uma gravidez de outro parceiro. Independente do ponto de vista, não há como negar que a preocupação com a castidade foi algo que não estava presente nos primórdios das religiões, mas que foi imposta conforme a sociedade foi se tornando cada vez mais controlada pelos homens que, ao transmitir seu poder e herança para sua prole, queriam se certificar de que os filhos eram mesmo deles, exigindo que suas esposas fossem virgens, castas e fiéis. O fim da igualdade de oportunidade entre os gêneros nas tribos primitivas e o desenvolvimento da sociedade patriarcal impôs a necessidade de garantir a hereditariedade, fazendo com que a virgindade feminina passasse a ser fundamental. Raros são os mitos, no entanto, que representam as mulheres como heroínas. Como as mulheres, em geral, permanecem em casa para o cuidado da prole, dada a necessidade da amamentação, por exemplo, o homem assume o protagonismo nos mitos de herói. Isso não quer dizer que a mulher não tenha seu lugar de destaque. Entre os astecas havia vários céus para onde as pessoas iam de acordo com o mérito de suas vidas e o tipo de morte. O mesmo céu que abrigava os guerreiros mortos em batalha era reservado para as mulheres que morriam no parto. Dar à luz era considerado um ato heróico, e quando a mulher abria mão da própria vida para trazer ao mundo um novo ser, este ato era reconhecido. Algumas civilizações tiveram e ainda têm uma certa igualdade entre os deuses masculinos e femininos, como a hindu. O hinduísmo é uma das religiões mais antigas do mundo, originando-se no Vale do Rio Indo, atual Paquistão. Os Vedas são as fontes principais para conhecermos as origens e símbolos do hinduísmo. Algumas histórias de seus deuses e deusas são muito interessantes. Na Índia, encontramos símbolos religiosos em forma de falo, lingam e vagina, yoni, que representam os deuses geradores masculino e feminino respectivamente. O sexo é considerado sagrado porque encerra o mistério da geração da vida e da conjunção criativa. O ato de gerar uma vida é considerado cósmico, transcendente. A principal cerimônia religiosa védica era o sacrifício ritual e a partilha da carne sacrificada entre humanos e divais os deuses. No ritual de sacrifício do cavalo, simbolicamente, a esposa do rei praticava alguma espécie de sexo simulado com o garanhão morto que representava o deus criador Prajapati. Com o ato ritual, o poder do deus penetrava na rainha e, por intermédio dela, passava para o rei e, consequentemente, para o povo. Mulheres sacerdotisas hindus eram frequentemente vistas como intermediárias entre humanos e deuses. O poder da deusa no hinduísmo pode ser exemplificado na história de Maya Shakti Devi, a deusa doadora da vida e mãe de todas as formas. Os deuses védicos estavam reunidos e se depararam com uma espécie de neblina amorfa. Curiosos, os deuses tentaram descobrir o que ela era. Agni, o deus do fogo, perguntou quem era aquela coisa enfumaçada. Do meio da neblina surgiu um pedaço de palha que caiu no chão. Agni, o deus do fogo, mesmo tendo o poder de queimar qualquer coisa, não conseguiu destruir a palha. Vayu, o deus do vento, também tentou sem sucesso remover a palha. Este foi seguido por Indra, o maior dos deuses védicos, que ao chegar próximo da palha viu surgir da fumaça a figura de uma misteriosa mulher. Ela então revelou que o mistério da palha nada mais era do que o supremo mistério de todo ser do qual os próprios deuses obtinham seus poderes, e sendo assim era possível tanto colocar em ação os poderes quanto neutralizá-los. A deusa Maia foi aquela que ensinou aos deuses védicos sobre a origem e a essência dos seus poderes, revelando-se a sabedoria feminina. As mulheres hindus participavam ativamente da vida religiosa na Índia antiga. Além dos ritos públicos já descritos, havia ritos domésticos inspirados nas várias etapas da vida: concepção, nascimento, iniciação, casamento e morte, acontecimentos que estão intimamente conectados com a participação feminina, principalmente na vida familiar. De acordo com o texto hindu, Leis de Manu, século II a.C. a século III d.C.,
O casamento correspondia à iniciação védica da mulher. O casamento e a geração de filhos era, portanto, fundamental para a mulher indiana. No Mahabharata, texto que narra a grande epopeia indiana, há uma história de luta entre Arjuna, um semideus da família Pandava, e Asvatthama, guerreiro Kaurava, que lançam simultaneamente armas poderosas um contra o outro. Arjuna consegue controlar a raiva e recolher o disparo. Seu oponente, não conseguindo dominar completamente a sua fúria, apenas desvia o tiro que atinge o ventre das esposas dos Pandavas, provocando a esterilidade permanente e o fim da linhagem. O tema esterilidade, como forma de punição divina, é recorrente em outras religiões que primam pelo grande número de descendentes, como, por exemplo, a judaica. Outra vertente da religião védica foi expressa nos livros sagrados conhecidos como Upanishads. Os rituais exteriores foram reinterpretados, enfocando a introspecção e a busca do conhecimento do seu eu interior. Upanishad significa sentar perto de. O conhecimento era transmitido pelos sábios a alguns poucos discípulos escolhidos que se sentavam aos seus pés. Havia uma competição entre os sábios que consistia em um diálogo em que os participantes tentavam formular o mistério de Brahma, o todo, a realidade suprema da religião védica. A competição sempre terminava em silêncio, indicando que não é possível compreender com exatidão a realidade transcendente. Mulheres eram aceitas para participar dessa disputa denominada Brahmodya como, por exemplo, Gargivakakavi Maitreyi, esposa de Yajnavalkya, sábio panishádico e filósofo pessoal do rei de Videha. Ainda com base na mitologia hindu, podemos perceber o aumento da influência dos deuses masculinos e a consequente perda do poder feminino no mito da deusa Tiamat, fato que ocorreu por causa de disputas territoriais e assimilação de culturas estrangeiras. Muitas cidades primitivas hindus cultuavam esta deusa. Na época do surgimento da Babilônia, povo imperialista, seu principal deus era Marduk. Quando os babilônios conquistavam novos povos, promoviam seu deus a senhor absoluto e relegavam as demais divindades ao esquecimento. Uma eficiente maneira de conseguir isso era criar uma narrativa mitológica em que os deuses anteriores fossem aniquilados. Foi o que aconteceu com Tiamat. Conta-se que houve um grande encontro de deuses masculinos no céu, cada qual era uma estrela. A deusa Tiamat, o abismo, a fonte inexaurível, chegou na forma de um grande dragão provocando temor nos deuses. Marduk, considerado pelos babilônios o maior deus de todos, arquitetou um plano. Quando Tiamat abriu a boca, Marduk despejou todos os ventos em sua garganta até que ela explodiu em vários pedaços. Ele os recolheu e enfeitou a terra e o céu com seus pedaços. Acontece que, nas velhas mitologias, a deusa-mãe já era considerada o universo. Quando o mito apresentou Marduk utilizando os pedaços de Tiamat para construir o universo, ele próprio revogou a crença anterior usurpando o poder criador. O mito de orientação masculina se impôs e a deusa perdeu seu prestígio primordial. As grandes civilizações ocidentais da antiguidade também tiveram seus mitos. A mitologia grega se inspirou nos mitos egípcios para criar seus próprios relatos divinos. As conquistas de Alexandre, o Grande, facilitaram o intercâmbio cultural entre os povos mediterrâneos. Os romanos, por sua vez, ao expandirem seu império, apropriaram-se dos deuses gregos e houve nova incorporação destes à mitologia romana. O intercâmbio mitológico entre gregos e romanos foi tão significativo que costumamos nos referir às duas como uma só, mitologia greco-romana. A religião romana foi baseada na observância de ritos e cultos aos deuses que contribuíam para a prosperidade e bem-estar do povo. Não eram exclusivistas em relação aos deuses. Não havia um Deus certo. O importante não era a crença em si, mas a maneira adequada de cultuá-los para garantir os seus favores divinos e a integridade do império. Entre as diversas narrativas mitológicas e religiosas greco-romanas, encontramos muitos relatos sobre deusas. Um desses exemplos é encontrado nas histórias das deusas gregas do Olimpo.
Hera, Deméter, Ártemis, Atenas, Hestia, Afrodite e Perséfone, que tem suas origens contadas por Hesíodo na obra Teogonia, um poema épico que narra a origem e a genealogia dos deuses gregos. Considerado o mais antigo tratado de mitologia grega que foi preservado até os dias atuais. Após a conquista da Grécia pelo Império Romano em 148 a.C., as mesmas deusas foram cultuadas pelos romanos com outros nomes: Juno, Ceres, Diana, Minerva, Vesta, Vênus e Coré, respectivamente. A psicanalista americana Jean Shinoda Bolen, inspirada pelos arquétipos de Jung, formulou uma interessante teoria na qual relaciona as mulheres contemporâneas às deusas gregas acima citadas. No livro As Deusas e a Mulher, Jean Bolen afirma que todas as mulheres têm sua deusa interior e que a identificação da sua deusa predominante proporciona informações úteis para o autoconhecimento e auxilia o terapeuta a estabelecer o potencial para dificuldades psicológicas e sintomas psiquiátricos, demonstrando que o conhecimento da mitologia antiga pode ser útil para a compreensão da mulher contemporânea. As deusas são diferentes e possuem caracteres positivos e negativos, e seus mitos revelam suas preferências e modo de superar seus problemas. Quando a mulher tem consciência do arquétipo da deusa que domina sua personalidade, compreende seu poder e aprende a utilizar essa característica a seu favor. Para melhor compreensão, esclareço que, etimologicamente, arquétipo significa modelo primitivo, ideias inatas. Na psicologia analítica, significa a forma imaterial a qual os fenômenos psíquicos tendem a se moldar. O psicanalista usou o termo para se referir a estruturas inatas que servem de matriz para a expressão e desenvolvimento da psique humana. Ele explica que, no concernente aos conteúdos do inconsciente coletivo, estamos tratando de tipos arcaicos ou melhor primordiais, isto é, de imagens universais que existiram desde os tempos mais remotos. Não é objetivo deste livro tratar de psicologia. No entanto, traçando um caminho reverso ao de Jean Bolen, percebemos que a representação arquetípica das deusas nos é útil para compreender as características das divindades greco-romanas e a relação das mulheres com as deusas naquela época. Jean Bolen dividiu as deusas em 3 categorias: as deusas virgens, as deusas vulneráveis e as deusas alquímicas ou transformativas. Modos de pensar e agir e fatores que as motivam são distintos em cada grupo e formam um padrão reconhecível. O grupo das deusas virgens é composto pelas deusas Ártemis, Atenas e Hestia, que representam a independência e a autossuficiência femininas. As emoções e afetos não as desviam de seus objetivos e da realização de seus desejos. O casamento na antiguidade era fator de opressão feminina. Recusando-se a ter um parceiro, a mulher teria um grau maior de independência. Ártemis, a deusa da caça, competidora e arqueira, personifica a independência feminina, aquelas que fazem suas próprias escolhas. Atenas, a deusa da sabedoria e das artes, destacava-se pela estratégia nas batalhas e soluções práticas. De mente lógica, prima pela razão. Esta era a deusa protetora dos lares e templos, representada pelo fogo na lareira. Sendo a mais velha das deusas, possuía sabedoria com harmonia interior, traduzindo paz e tranquilidade. As deusas vulneráveis são Hera, Deméter e Perséfone. Elas representam os papéis tradicionais de esposa, mãe e filha. Sua felicidade e completude dependem de estarem em relacionamentos. Necessitam de vínculos e são sensíveis. Elas foram violadas, raptadas, humilhadas ou dominadas por deuses e sofriam quando um afeto era rompido, apresentando sintomas característicos de distúrbios psicológicos. Hera, esposa de Zeus, principal deus do Olimpo, era deusa do casamento e representa a mulher que não se sente completa sem um companheiro. Apresenta comportamento ciumento e vingativo em relação às mulheres pelas quais foi traída. Deméter, a deusa dos cereais e da colheita, personifica a maternidade na sua busca de recuperar sua filha Perséfone,
que foi raptada. É predisposta à depressão e frustração quando não consegue exercer seu papel maternal, atividade mais importante de sua vida. Pode se satisfazer com trabalhos que exigem cuidados e dedicação ao próximo, como enfermeira e professora. Perséfone, deusa das ervas, flores e frutos, apresenta duas personalidades, a da jovem vulnerável e a de rainha do inferno, influenciando as mulheres com dois arquétipos diferentes. Raptada por seu tio Hades, foi condenada a dividir seus dias entre o mundo inferior, na época do outono e inverno, e o Olimpo, nas estações do verão e primavera. É sua característica ser camaleoa. O terceiro e último arquétipo é o da deusa alquímica representada por Afrodite, a deusa do amor e da beleza. Sendo a mais bela das deusas, teve muitos amantes e gerou muitos descendentes. Representa a sexualidade, a atração erótica e a vida nova. Nunca foi ludibriada e sempre escolheu seus parceiros. Apresenta características das deusas virgens, porém, viveu relacionamentos. As mulheres regidas por Afrodite buscam intensidade em seus relacionamentos, valorizam o processo criativo e são receptivas às mudanças. Ela nos mostra que não é necessário renunciar a um relacionamento amoroso ou à maternidade para manter a sua vontade e personalidade. Podemos perceber que as deusas gregas eram muito humanas, apresentando características de personalidade que facilitavam a identificação das mulheres com elas. Demasiado humanos também eram os deuses masculinos que usavam seus poderes para seduzir, submeter e estuprar mulheres e deusas. O estupro, aqui considerado como sexo não consentido, é constante nas narrativas mitológicas greco-romanas e vários foram os artifícios utilizados pelos deuses para enganar e possuir suas parceiras. Júpiter tomou Europa à força ao se transformar em um touro branco e raptá-la. Ele a aprisionou na ilha de Creta e a engravidou 3 vezes ao longo do tempo. Helena de Troia, a rara filha mulher de uma união deusa-humana, foi gerada quando Zeus se transformou em cisne para se aproximar de Leda. Alcmena foi iludida por Zeus, que se metamorfoseou para que ela pensasse que era seu marido e assim tivesse relações sexuais com ele. Desta união nasceu Hércules, que foi rejeitado pela mãe após descobrir o engodo. Esse comportamento impositivo em relação à sexualidade feminina refletia o pensamento masculino da época, que as tratava como bens pessoais, como posses. Seu valor era medido pela geração de descendência para o homem. Mulheres eram consideradas espólios de guerra, objetos de que os guerreiros desfrutavam sem a menor consideração. Em uma sociedade que tratava a sexualidade feminina como posse masculina, o único consentimento que contava era o do proprietário da mulher, o homem que detinha os direitos sobre sua capacidade reprodutiva, tradicionalmente seu pai, noivo ou esposo. Nossa luta pelo direito de decidir o que fazer com nosso corpo e nossa sexualidade foi dificultada e atrasada pela presença de textos antigos que imputavam a Deus os desejos e atitudes egocêntricas dos homens. As cidades-estado gregas, conhecidas como polis, eram agressivamente masculinas. Em Atenas, por exemplo, as mulheres eram marginalizadas e confinadas ao lar no pátio interno, local exclusivamente feminino chamado gineceu, onde educavam os filhos e realizavam as tarefas domésticas. As mulheres, assim como os escravos, eram proibidas de tornarem-se cidadãs gregas. A família era a base da sociedade, mas na Grécia, muitas vezes, a harmonia do lar era rompida transformando-se em palco de disputa. Esse quadro de desarmonia familiar e social era refletido nas disputas familiares dos deuses, como no caso do deus Cronos, que castrou o próprio pai e depois engolia os seus filhos, até que sua esposa Réia conseguiu enganá-lo e salvar Zeus, que, adulto, obrigou o pai a vomitar seus irmãos. Cronos e Zeus, pai e filho, representantes dos titãs e dos olímpicos, combateram durante 10 anos em uma guerra cósmica que teve fim quando Zeus aprisionou os titãs no Tártaro, local obscuro das profundezas da Terra. As deusas também eram vingativas e passionais.
Hera, esposa de Zeus, rejeitou seu filho recém-nascido, Hefestos, e o jogou na terra. Vítima constante das traições do marido, tramou o assassinato de Dioniso, filho de Zeus, com a mortal Sêmele, e como não obteve sucesso, Hera o enlouqueceu. Fez o mesmo com Hércules, outro filho de Zeus, colocando uma serpente em seu berço e depois o deixando louco, ao ponto de Hércules ter matado sua própria esposa e filhos. Os olímpicos eram também cruéis com os humanos, tomando partido nas guerras e disputas, e por isso, os gregos nunca se sentiram totalmente donos do seu destino, crendo ser impelidos pela vontade dos deuses. Uma característica interessante de algumas deusas olímpicas era que elas poderiam desaparecer subitamente. No templo de Hera, na ilha de Samos, a efígie que a representava desaparecia todo ano do santuário. Quando os habitantes a encontravam, a purificavam e prendiam com cuidado para que não escapasse novamente. O desaparecimento de Hera, considerada a mãe da vida, ameaçava toda a ordem natural. Os ritos de desaparecimento representavam a importância de superar as perdas. Deméter também foi uma deusa que sumiu do Olimpo no período em que buscou sua filha Perséfone, que havia sido raptada por Hades. O mito inspirou um ritual no qual durante 3 dias as mulheres casadas da comunidade deixavam os maridos e desapareciam, como Deméter. Elas amaldiçoavam ritualmente os homens e durante o período a cidade se desorganizava por completo. A vida familiar, base da sociedade, desintegrava-se e o povo rememorava a catástrofe cósmica que ameaçou o mundo quando Deméter retirou seus privilégios. Ao final da festa, as mulheres retornavam aos lares e tudo voltava ao normal. A mulher era fundamental para a harmonia do lar e da organização social, e seu poder era sutil, mas imprescindível para a sociedade grega. Os dias de desaparecimento talvez representassem uma pausa bem-vinda na rotina da mulher que cuidava da casa e dos filhos sem descanso. No último século antes de Cristo, surgiu um rito realizado na cidade de Eleusis, local onde a deusa Deméter teria ficado enquanto procurava Perséfone. No culto dos mistérios eleusianos, os participantes vivenciavam uma alteração de seu estado mental. Os ritos eram secretos e os participantes seguiam os passos de Deméter em busca da filha. Ao dividir com ela a dor e, finalmente, a alegria do reencontro com Perséfone, os participantes, tendo percebido a angústia das trevas, já não temiam a morte como antes. Outro culto de mistério era o de Dioniso. Os participantes relembravam a época em que ele vagou pelas florestas enlouquecido, tentando se esconder de Hera. Os homens vestiam-se de mulher e as Mênades, mulheres devotas de Dioniso, corriam pelas ruas com coroas de eras e varinhas de salgueiro. Havia bebida no ritual e o grupo inteiro caía em transe. Os habitantes aristocratas da polis misturavam-se com escravos e mulheres. Havia uma pitada de rebeldia no culto dionisíaco, demonstrando que a religiosidade pode servir tanto para reafirmar o status quo, quanto para contestá-lo. Sem negar que o panteão grego era predominantemente patriarcal, o deus supremo era sempre uma figura masculina como Cronos e Zeus, e quão perniciosa era, na maioria do tempo, a situação de subordinação da mulher. Ainda assim, a mulher daquela época tinha sua participação no universo divino. Tinha papel fundamental em determinados cultos e podia cultuar a deusa que mais se assemelhasse ao seu modo de ser. Quando o processo histórico culminou no monoteísmo e na extinção das deidades femininas, a mulher perdeu a sua capacidade de escolha, sendo obrigada a cultuar um deus, que no início tinha características bem masculinas como o deus guerreiro hebraico Yahvé e posteriormente um deus transcendente que não possui identidade humana. O sacerdócio feminino foi sendo abolido e o papel das mulheres na religião ficou cada vez mais marginalizado. Nos últimos tempos, felizmente, há um novo movimento teológico que busca resgatar a importância da mulher nas religiões. Os resultados serão percebidos quanto mais mulheres se engajarem neste movimento. Cabe a nós, mulheres contemporâneas,
buscarmos a nossa identidade religiosa e nossa participação digna neste universo sagrado, não importa qual seja. Assim como é necessário que tenhamos o poder de escolher se queremos ou não participar de alguma vertente religiosa. O nosso esforço deve contemplar a liberdade feminina, mas nossa busca não se encerra aqui. Vale a pena explorar também os papéis femininos originários de outras religiões menos conhecidas no Ocidente, mas que apresentam tipos femininos muito interessantes e relevantes como as religiões nórdica, africana e indígena. A mitologia nórdica foi concebida pelos povos que habitaram, nos tempos pré-cristãos, os atuais países escandinavos, Noruega, Suécia, Dinamarca e Islândia. A expansão viking propagou suas lendas e influenciou os povos de língua inglesa, como podemos notar nos nomes dos dias da semana. Thursday é o dia de Thor, Friday o dia de Freya, ambos deuses do panteão nórdico. O islandês Snorri Sturluson, 1179 a 1241, compilou muitos mitos nórdicos no livro Éden Prosa que, junto com a Éden verso escrito por volta de 50 anos depois, são as principais fontes de conhecimento do assunto. As histórias dos deuses refletem comportamentos bastante humanos, atraições, romances, trapaças e lutas. A ética e os costumes da época eram muito distintos dos atuais, o que pode causar estranheza no leitor atual em relação ao comportamento vulnerável dos deuses. Como Sturluson era cristão, não sabemos até que ponto as histórias foram modificadas para ridicularizar e desmerecer os antigos deuses pagãos, mal vistos à época. De qualquer maneira, os relatos são muito interessantes e colaboram para o entendimento das relações sociais do período. Os mitos preservados chegaram à atualidade e influenciaram a literatura e as artes, como no caso da ópera O Anel dos Nibelungos do alemão Wagner e dos livros de J.R.R. Tolkien como O Senhor dos Anéis. A criação do mundo na mitologia nórdica é peculiar. A vida brota do gelo e o princípio feminino primordial é uma vaca. No princípio havia 3 reinos inabitados: o Ginnungagap, o Grande Vazio, situado entre Muspel, Reino de Fogo, acima e Niflhíren, terra da escuridão e das névoas geladas, abaixo. Das profundezas de Niflhíren formou-se um enorme bloco de gelo que, ao derreter com o ar quente que descia de Muspel, fez surgir o gigante Ymir. Do mesmo gelo, com a finalidade de nutrir o novo ser, apareceu uma vaca chamada Audrumla, com tetas que vertiam rios de leite. Do suor de Ymir surgiram os primeiros seres vivos que originaram a raça dos gigantes. Do gelo que era lambido pela vaca Audrumla, surgiu Buri, o progenitor dos deuses. A partir de então, gigantes e deuses ora se acasalavam formando alianças, ora perseguiam-se como inimigos. Em uma dessas disputas, Odin, o mais poderoso dos deuses, e seus irmãos derrotaram o gigante Ymir e utilizaram partes do cadáver para construir o mundo mortal, Midar da Terra-média, que tem em seu centro a grande árvore, Yggdrasil, sustentadora do mundo. O crânio de Ymir originou a abóbada celeste. Da sua carne surgiu a terra, e dos vermes das suas entranhas surgiram os anões e os elfos. Os seres humanos foram moldados em troncos de árvore, e o primeiro casal foi Eske, Freixo, e Embla, Olmo, a primeira mulher. Cada um dos deuses lhes dotou de atributos como inteligência, sentimentos e sentidos. Terminada a criação, os deuses construíram um lar para eles, Asgard, uma ponte de arco-íris para ligar os 2 mundos. Os deuses, por vezes, descem ao mundo dos humanos e, disfarçados, interagem com eles. Os homens e mulheres nórdicos, inspirados pelos mitos contados pelos antepassados, passaram a cultuar estes deuses e a honrá-los com sacrifícios de sangue de animais e de humanos, realizados em seus templos. Neles se encontravam os ídolos esculpidos que representavam as divindades cultuadas. A cada 9 anos havia uma grande festividade regada a bebidas, servidas em chifres e carne de cavalo. No festival, eram oferecidos sacrifícios para garantir os favores divinos e prover abundância de colheita,
fertilidade e vitória nas guerras. A organização social dos nórdicos, também conhecidos como vikings, era tribal e a economia era agrária e pesqueira. Famosos por seus barcos e grandes conquistas, também faziam comércio marítimo e muitas vezes atacavam portos com o objetivo de saque. Fabricavam escudos, utensílios e armas de metal. Faziam roupas com peles de animais. Com marcantes traços patriarcais, o homem era o responsável pela proteção da família. A mulher, em geral, ficava responsável pelos afazeres domésticos. Apesar de não haver indícios de mulheres como guerreiras, há achados arqueológicos que indicam a participação de mulheres nas viagens marítimas de saque e conquista. Eram os pais quem escolhiam seus casamentos, sendo que a falta da virgindade não era empecilho. As mulheres tinham direito a posses e podiam pedir o divórcio. As viúvas tinham a possibilidade de tornarem-se ricas e poderosas com a herança dos maridos. As divindades femininas eram cultuadas principalmente nos ambientes domésticos. Outra particularidade interessante da religiosidade nórdica é que os deuses nórdicos são mortais. Eles dependem das maçãs da juventude da deusa Idun para não envelhecer e podem ser assassinados. O fim dos deuses foi profetizado e chamado de Ragnarok ocorrerá quando Odin e seu exército de guerreiros mortos e o deus Loki lutarem a batalha definitiva. Yggdrasil será cortada e o mundo será queimado. Apesar da catástrofe, alguns deuses e homens sobreviverão e reconstruirão o mundo. Os deuses nórdicos são liderados por Odin, refletindo um sistema de patriarcado típico das sociedades militarizadas. Seus atributos principais são força, sabedoria, coragem, esperteza, virilidade. São guerreiros destemidos, porém não são perfeitos. Odin não possui um olho. Loki ora livra os deuses de situações difíceis, ora é o causador de problemas, chegando a tramar a morte de Balder, filho de Odin, morto acidentalmente pelo irmão cego Roder. Algumas deusas representam os papéis femininos clássicos de mãe e filha, como Frigga, esposa fiel de Odin e deusa do casamento. Assim como Hera, Frigga também sofria com as traições do marido. Em um de seus mitos, ela tenta de todas as maneiras livrar seu filho Balder da morte e, quando não consegue, envia seu outro filho Hermod para as profundezas geladas do Niflhíren, a morada dos mortos, para tentar barganhar com a deusa Ei o retorno à vida de seu amado filho. Outros exemplos femininos de deusas são a já citada deusa do reino dos mortos, Ei, que é a exilada filha de Loki, e outras deusas relacionadas à natureza como Ran, a deusa do mar, Skadi, deusa do inverno, e Nertus, deusa da terra. As valquírias, divindades menores, filhas de Odin e Herda, eram as responsáveis por recolher os bravos guerreiros mortos em batalha e conduzi-los a Valhalla, o palácio dos deuses, onde os heróis das batalhas viveriam uma vida após a morte abastada, aguardando o dia de sua última e definitiva luta, o crepúsculo dos deuses, Ragnarok. O papel da mulher amante é representado por Herda, deusa da sabedoria, amante de Odin e mãe das valquírias, e principalmente por Freya, a deusa do amor, da juventude e da beleza, que teve vários amantes diferentes. O livro de A.S. As melhores histórias da mitologia nórdica, Frankine e Carmen Seganfredo, narra uma passagem interessante sobre Freya. Mulher de espírito livre, gostava de viver aventuras e vagar pelo mundo dos humanos. Certa vez, usando seu casaco mágico de pele de gavião, que proporcionava a ela voar, ficou curiosa com o brilho que saía de uma caverna. Lá era a forja de habilidosos anões artífices que acabavam de confeccionar o mais belo colar que já se vira. Freya, curiosa, ficou encantada com o colar e revelou-se disposta a qualquer coisa para ser a dona da joia. Os anões, então, propuseram a Freya a troca do colar por favores sexuais. Ela achou graça, mas concordou com a proposta. Um de cada vez. Então, os 4 anões deitaram-se com a deusa e ela conseguiu a posse do colar. Loki,
que estava espiando a caverna dos anões, ficou indignado com o comportamento sexual da deusa. Ou seria inveja? Como o colar também despertou sua cobiça, resolveu armar um plano para tirar a joia dela. Contou então a Odin, amante de Freya, as suas últimas aventuras sexuais com os anões. O deus, sentindo-se insultado e com orgulho ferido, explodiu em ciúmes e ordenou que Loki tirasse o colar de Freya imediatamente. Loki teve que usar seus poderes de metamorfose para transformar-se em uma formiga e entrar no palácio de Freya sem ser visto, usando o buraco da fechadura. Depois de muito trabalho, ele conseguiu roubar o colar e fugir. Porém, Heimdall, o vigia de Asgard, o perseguiu e eles lutaram. Heimdall levou a melhor e recuperou o colar, devolvendo-o à sua antiga dona. Freya teve que dar explicações a Odin, o deus caolho, mas acabou ficando com o colar. Nesta divertida história, podemos perceber que os homens nunca lidaram muito bem com a liberdade sexual feminina, apesar de desfrutá-la quando lhes convém. A vaidade feminina e a curiosidade são estereotipadas em Freya. Odin, como homem de brios, fica insultado ao saber que foi traído, apesar de ser amante e não marido de Freya. Aliás, se Freya fosse esposa, não teria escapado sem uma punição à altura. Há relatos nos contos vikings de homens lutando em duelo para salvar a sua honra, e também há casos de assassinato das esposas adúlteras. A moralidade cristã, absorvida pelos nórdicos com a cristianização dos seus países, pode ter influenciado a narrativa. Tão interessante quanto os mitos europeus são os originários dos nossos antepassados ameríndios. Na mitologia tupi encontramos um interessante relato de uma deusa que desceu à terra, viveu incríveis aventuras e gerou aquele que reformaria os costumes dos índios, conhecido como Moisés brasileiro, Jurupari. Ceuce era filha de Tupã, o poderoso deus do trovão, com Iuacaci, a mãe do céu. Ela vivia no sol até que um dia resolveu vir à terra montada em uma nuvem. Encontrando uma índia jovem dormindo, ela se apoderou de seu corpo, condenando a alma da moça a segui-la como uma sombra. A menina índia, animada pelo espírito de Ceuce, começou a fazer coisas maravilhosas como desviar o curso d'água e dominar os animais. Conta-se que 2 onças acuaram alguns curumins em uma árvore. Ceuce então as matou, colocou os meninos a salvo e depois as ressuscitou. As onças tornaram-se dóceis e obedientes a ela. Antes que ela menstruasse, colheu e comeu os frutos de purumã, proibidos para as moças virgens. O sumo da fruta escorreu pelo seu corpo, atingindo suas partes íntimas, e ela foi fecundada milagrosamente. Sua tribo seguia o costume da virgindade das moças antes do casamento. Percebendo que ela estava grávida, o conselho de anciãos se reuniu. Ceuce explicou que nunca estivera com um homem. Mesmo sendo atestada sua inocência, ela foi condenada ao exílio para servir de exemplo. Sozinha e grávida, a jovem deusa refugiou-se em uma caverna onde deu à luz seu filho Jurupari. Detentor de poderes extraordinários, Jurupari revelou que era filho de Tupã e que vinha à terra para reformar os costumes. Com poucos dias de nascido, já aparentava ter 10 anos e ficou famoso por sua sabedoria. Conforme a lenda, na época em que Jurupari era adulto, reinava o matriarcado. Os homens viviam subjugados pelas mulheres, trabalhando dia e noite sem descanso e sem nenhum direito. A fiscalização feminina era ferrenha e nenhuma reclamação era permitida. Os homens eram castigados pelas mulheres cruéis que os obrigavam à servidão. Os homens, então, conformavam-se e submetiam-se ao seu destino de servos das mulheres. Foi neste contexto que surgiu Jurupari, filho do deus Tupã, para modificar os costumes. Ele não achava justo que os homens fossem meros escravos femininos. Mulheres mandando era contrário às doutrinas praticadas no mundo solar. Foi então que decretou que os homens é que mandariam dali para frente.
Todo o poder das mulheres foi retirado. Elas protestaram muito, mas Jurupari não revogava suas leis. Para garantir que os homens mantivessem o poder, Jurupari instituiu o patriarcado, mostrou aos homens como serem independentes, criou festas e locais da tribo em que só os homens poderiam entrar e participar. Ensinou ainda a eles muitos mistérios e inventou o segredo. Jurupari decretou que os homens que revelassem os segredos e as mulheres que entrassem nos ambientes masculinos deveriam morrer. Decretou ainda muitas outras leis para regular os costumes sociais do povo. Seusi, degradada há muito tempo, recebeu a visita de Anhangá, disfarçado de mulher. Esta divindade podia se apresentar com formas variadas e a tempos fazia oposição a Tupã. Seusi foi convidada por Anhangá a visitar a taba vizinha, onde estava ocorrendo uma festa em honra de Jurupari. Ela aceitou e acabou entrando no recinto exclusivo dos homens, morrendo instantaneamente. Jurupari foi chamado para ressuscitar sua mãe, mas como ele nunca violava seus decretos, afirmou que ela morreu porque desobedeceu às leis de Tupã que ele ensinava. Resolveu, porém, entregar o corpo da mãe a Tupã. Ela subiu aos céus e se transformou na constelação das Pleiades. O mito de Jurupari já era muito difundido na época da chegada dos colonizadores ao Brasil. É difícil saber o quanto os relatos foram influenciados pelos catequizadores portugueses. Algumas semelhanças com o cristianismo são surpreendentes. A Virgem que dá à luz um Filho de Deus que se revela o reformador moral do mundo e que depois de morrer é elevada ao céu pelo poder divino é algo muito parecido com a história sobre Maria, mãe de Jesus, na tradição cristã. Muitos mitos de diferentes culturas e épocas possuem elementos narrativos muito semelhantes. É um mistério que os estudiosos não conseguem explicar. A mudança no papel feminino, na sociedade e na religião, após a instituição do patriarcado, que é relatada no mito, reflete o que aconteceu com a substituição do culto à deusa mãe pelas religiões politeístas em que as deusas femininas tinham papel secundário, até que finalmente o monoteísmo minou de vez o poder feminino na religião e na sociedade. O ciclo de submissão das mulheres se repetiu em várias culturas e povos diferentes com o intercâmbio cultural ao longo dos tempos. Uma observação deve ser feita em relação ao mito. As mulheres dominadoras foram substituídas por homens dominadores. Longe do mito e no âmbito da história, os caciques patriarcas de suas tribos foram substituídos pelos colonizadores que passaram a explorar econômica e politicamente os povos originais. Precisamos lembrar deste ciclo quando buscarmos a liberdade feminina. Não devemos almejar sermos as dominadoras da classe masculina. Este tipo de relação de poder sempre leva alguém a ter seus direitos desrespeitados. Busquemos a igualdade de direitos e oportunidades com respeito. Que não sejamos a submissa e injustiçada Seusi, mas que não nos transformemos no intransigente e autoritário Jurupari. Há outro mito que envolve mulheres em uma situação de liberdade bastante peculiar e que mistura cultura nacional com lendas gregas. Exploradores europeus liderados pelo espanhol Francisco Orellana chegaram na região amazônica em 1542 e relataram que avistaram uma tribo de mulheres guerreiras. Elas lutavam nuas e viviam em tribos sem a presença de homens. Elas eram altas, musculosas, de pele clara e exímias arqueiras. As índias eram chamadas originalmente de camiabas, mas passaram a ser conhecidas como Amazonas pela semelhança com o mito grego de mulheres guerreiras solteiras que queimavam dos seios para melhor manejar o arco. O estado do Amazonas e o grande rio Amazonas receberam seus nomes por causa delas. As Icamiabas, ainda que não tivessem marido, tinham filhos. Uma vez ao ano, em noites de lua cheia, elas faziam uma cerimônia para a deusa da lua Iaci e convidavam os índios guacaris para terem relações sexuais com elas no lago Iaciuarua, espelho da lua. Após o ritual,
Elas os presenteavam com um amuleto chamado Muiraquitã. As meninas nascidas desta união eram criadas com as mães e tornavam-se guerreiras. Os meninos eram entregues aos pais para serem criados. Em alguns relatos disse que elas matavam os meninos, mas talvez seja mais um sincretismo com o mito grego das Amazonas que sacrificavam seus filhos homens. Há relatos de que as Icamiabas ainda existem na região entre o Mato Grosso e o Amazonas. Além da religiosidade indígena, as religiões de matriz africana também têm importantes contribuições para a história das mulheres no ambiente sagrado. Uma das religiões que atualmente mantém o protagonismo feminino é o Candomblé. Originário da integração das religiões tribais dos diversos povos da África, reuniu em um único culto diversas entidades do panteão africano. Encontramos no Candomblé líderes religiosos, tanto masculinos, babalorixás, quanto femininos, ialorixás, sendo que a participação feminina é bastante expressiva, tanto na liderança da religião, quanto nas trabalhadoras e frequentadoras dos cultos e rituais. Em algumas regiões do Brasil, a predominância de mulheres dirigindo as casas de santo, os templos de culto do Candomblé. O primeiro terreiro de Candomblé de que se tem notícia foi criado no século XIX por 3 ex-escravas iorubais, Adetá, Iacala e Anaço, no Engenho Velho, em Salvador da Bahia. Desta matriz surgiram as 3 mais conhecidas casas de Salvador: Gantois, Afonjá e Casa Branca, também fundadas por mulheres. Originalmente na África, cada etnia tinha uma divindade principal que era cultuada na comunidade local. Ao serem transportados desumanamente para o Brasil, trazidos como escravos, os africanos de diversas culturas e povos diferentes foram obrigados a conviver nas senzalas. Famílias foram separadas e membros da mesma tribo ou nação foram divididos para evitar rebeliões. O intercâmbio da cultura, com suas danças e cantos, e do culto aos seus deuses, aproximou os diferentes povos africanos em solo brasileiro, promovendo uma nova unidade e transformando sua herança cultural em novas manifestações que originaram novas formas de expressão religiosa, como o Calundu e posteriormente o Candomblé. Dos diversos povos trazidos ao Brasil, encontramos nos Iorubais ou Nagos um dos que mais influenciaram o Candomblé, principalmente na Bahia. O sagrado permeia todos os setores da vida africana nas tribos tradicionais que mantiveram inalterados seus costumes, apesar da colonização da África, sendo impossível dissociar o espiritual e o material nas atividades cotidianas. Uma força vital, denominada Axé, permeia todas as coisas, visíveis e invisíveis, e a noção de tempo extrapola o tempo cronológico. Através dos ritos e das palavras poderosas, os cultos transportam seus participantes a um tempo primordial quando os humanos viviam em intercâmbio direto com suas divindades e seus ancestrais. Muitos são os mitos africanos sobre a criação do universo, dos seres humanos e dos feitos de seus ancestrais. O passado, e não o futuro, é considerado como a Idade Áurea. Não há, porém, mitos sobre o fim do mundo porque para eles o tempo não tem fim. Enquanto uma pessoa é lembrada pelos vivos, ela vive em suas memórias e também no mundo espiritual. Ela é considerada uma morta-vivente e pode-se dizer que é imortal em sua individualidade. Quando ninguém mais se lembra dela, passa a gozar de uma imortalidade coletiva. Por causa destas ideias de vida após a morte, os cultos e oferendas aos antepassados têm uma importância fundamental. Os mortos que vivem na lembrança auxiliam os vivos e os protegem e ressentem-se de serem esquecidos e negligenciados. O sangue dos sacrifícios transmite e renova o axé dos ancestrais. Símbolos, partes do corpo, como unhas e cabelos, alimentos e objetos, têm poderes sobrenaturais na concepção animista das religiões africanas. A palavra é considerada sagrada e, portanto, a tradição oral é a mais expressiva para esses povos. Por serem vários os povos africanos que influenciaram o candomblé e pela tradição de oralidade da transmissão religiosa, há diversas narrativas míticas diferentes e nomes de entidades e características igualmente variáveis.
Há, no entanto, um mito cosmogônico iorubá particularmente interessante para nós porque tem a participação feminina de Odudua. Para os iorubais, a divindade criadora tem muitos nomes, sendo o mais antigo Olodumare. Outros nomes são Olorum, Orum, Edumare. O Deus Supremo é considerado a rocha suprema que nunca muda, o único Criador, onipotente, eterno, juiz e não recebe culto diretamente. São as divindades, conhecidas por orixás, que interagem com o nosso mundo material. Os orixás são emanações do Deus Supremo que servem à vontade divina e governam o mundo. Alguns participaram da criação do mundo, são as divindades primordiais. Outros são ancestrais que, por suas vidas extraordinárias, foram deificados e alguns ainda personificam os fenômenos naturais. Obatalá ou Oxalá, como também é conhecido, o primeiro orixá criado pelo Supremo Olodumare, foi designado para criar o mundo terreno do imenso oceano primordial. Quando saiu do Orum, a morada divina, Obatalá se embebedou e acabou dormindo sem realizar a tarefa. Odudua, orixá feminina, pegou dele o saco da criação e foi se queixar ao Olodumare que, por sua vez, passou a ela a incumbência de criar o nosso mundo material, já que Obatalá tinha se mostrado incompetente. Segundo a tradição, Odudua criou o mundo e Obatalá modelou do barro os corpos dos homens que receberam de Olodumare o sopro da vida. Nessa versão, Odudua representou o princípio ancestral feminino e Obatalá o masculino. Ele ficou responsável pelo Orum, céu, dimensão espiritual, e ela pelo Aiê, terra, dimensão material. A união dos dois é representada por uma cabaça branca, Igbado formada de duas partes unindo o Aiê inferior e o Orum superior. Dentro de seu interior, encontram-se elementos simbólicos representativos. Ao disputar entre si o título de orixá da criação, Obatalá e Odudua expressaram a disputa entre o homem e a mulher pela supremacia criadora. Odudua lidera as entidades espirituais femininas, ditas de esquerda, que detêm o poder gerador feminino que Gelede cria, restitui e restaura o axé. Novos seres são originados na matéria genitora feminina fecundada quando a água da terra, como os rios, por exemplo, é fecundada pelas águas do céu, as chuvas masculinas. No início havia comunhão e harmonia entre os mundos material e espiritual. Os homens iam ao Orum quando precisavam, mas um fato separou os mundos interpondo uma barreira. Algumas tradições contam que a culpa foi de uma mulher que tocou o céu com a mão suja. Parece que imputar às mulheres o motivo do afastamento do contato dos humanos com Deus não é uma prerrogativa exclusiva da Bíblia. Entre os muitos orixás, há duas divindades muito próximas e parecidas por serem mãe e filha, Iemanjá e Oxum. Iemanjá não conseguia engravidar, grande drama de mulheres e deusas em várias culturas e épocas. Consultou o oráculo Ifá e foi orientada a fazer oferendas em um rio a cada 5 dias, antes do amanhecer, acompanhada de um grupo de crianças cantando. Ela deveria encher um jarro com a água e beber e se banhar com ela no intervalo entre as idas ao rio. Repetindo o ritual, Iemanjá concebeu Oxum, sua primeira filha. Apesar de ter conseguido seu intento, ela permaneceu repetindo o ritual até que durante um deles, na beira do rio, nasceu a orixá Oxum. Iemanjá é reverenciada como a mãe de todos os orixás. É considerada a deusa das águas salgadas, rainha do mar e associada a seres encantados indígenas como a sereia e Ara. Como ela é associada à maternidade, seu culto foi relacionado no Brasil a Maria, mãe de Jesus, e sua festa anual acontece no dia 2 de fevereiro, dia de Nossa Senhora dos Navegantes. Oxum é cultuada como a deusa das cachoeiras e águas doces. Seus muitas vezes mais ricas que os maridos. No Brasil, houve uma inversão de costumes, produzindo o que especialistas chamam de matriarcado da religiosidade brasileira. As mulheres foram as primeiras a conseguir suas alforrias e sobreviviam vendendo alimentos que preparavam nas ruas como acarajé e mungunzá.
Com o dinheiro das vendas adquiriam independência econômica em um cenário em que os homens forros dificilmente conseguiam empregos, sendo substituídos nas lavouras por imigrantes. As mulheres sacerdotisas formaram os primeiros candomblés e desde então adquiriram protagonismo religioso nessas casas, que persiste até hoje em muitas delas, dirigidas pelas Yalorixás ou mães de santo. As mães de santo se autossustentavam e aos seus familiares e criavam estreitos laços com sua grande família de santo ligada à religião. Muitas mulheres optaram por não se casarem porque os homens não trariam vantagens financeiras e porque a própria escravidão tinha desestimulado a formação de famílias formais. Não há originariamente no candomblé cerimônia de casamento, e a dedicação da mulher ao culto e à família de santo é muito grande. Muitos companheiros não aceitavam que deveria haver prioridade dos orixás sobre eles, da família de santos sobre a biológica. Em todo este capítulo e no anterior, podemos perceber o quanto o mito é importante como base das religiões modernas e que ecos destes ainda sobrevivem nas nossas tradições religiosas e também nas sociedades que ainda hoje vivem seus mitos. Apesar de o mito remontar ao passado, ele é revivido no presente. O fator tradição ajuda poderes estão relacionados com a fertilidade das mulheres e a prosperidade. No Brasil, também teve seu culto sincretizado com Nossa Senhora. Oiá ou Iansã é a Senhora dos Ventos e das Tempestades, identificada no catolicismo com Santa Bárbara, mártir cristã do século III, que teria sido torturada e morta, degolada por professar a fé cristã. Seu carrasco teria sido o próprio pai. Quando sua cabeça rolou pelo chão, um raio fulminante atingiu seu pai, que caiu morto. A associação de Santa Bárbara Raios e Tempestades a aproximou de Oiá, que também tem poder sobre os trovões, ventos e tempestades. Como o culto aos orixás era proibido e os escravos eram obrigados a se converterem ao catolicismo, os africanos cultuavam seus deuses em segredo através da adoração aos santos católicos. A origem do rio africano Níger é atribuída a Oiá. Em época de guerra, um rei consultou Ifá oráculo para se prevenir contra a invasão e recebeu a instrução de, em caso de perigo, que entregasse uma peça de tecido negro para uma virgem rasgar. A filha do rei, então, cortou o tecido. Uiá ela cortou e atirou as duas partes ao chão, que se transformaram em um rio que protegeu as terras formando uma ilha. Algumas tradições dizem que Oiá era esposa de Ogum, o orixá da guerra e do fogo, e lutava com ele usando espadas que ele mesmo forjava. Um dia Xangô, o senhor dos raios e trovões, conheceu Oiá e eles se apaixonaram e fugiram juntos. Quando Ogum percebeu a fuga, foi procurar sua esposa na floresta. Ogum e Oiá lutaram com suas espadas e acabaram os dois partidos em pedaços. Oiá, partida em 9 pedaços, originou 9 filhos. Oiá é relacionada ao culto aos mortos. Egum é cultuada como mulher guerreira e caçadora que demonstra seu descontentamento manipulando ventos e tempestades. Há muitas lendas e mitos diferentes sobre os orixás africanos e estes foram contados e recontados através dos tempos. Em cada uma dessas deusas encontramos um pouco da mulher africana, seus anseios e qualidades. A diversidade de histórias não aconteceu somente porque foram transmitidas oralmente. As situações diferentes e ambientes diversos provocaram a atualização do mito, que tomou novos elementos e significados. Inicialmente na África, a religião era comanda pelos homens, reflexo da sociedade patriarcal formada por grandes famílias de casamentos em que os homens podiam ter várias mulheres. Mesmo assim, as mulheres já tinham certa independência, pois eram boas comerciantes, ficando na preservação dos costumes antigos, mas não impede, como não impediu, que as narrativas míticas e os comportamentos sociais a elas associados fossem revistos e atualizados com o passar dos tempos. Acompanhamos o início das religiões em diversas partes do planeta. Encontramos coincidências incríveis, mas acima de tudo, diversidades. Cada povo, de acordo com o clima, localização geográfica,
tipo de economia e organização social construiu uma cultura própria que se refletiu na maneira de relacionamento entre si e com o sagrado. As mudanças ocorridas ao longo da história modificaram seus comportamentos e seus cultos. O papel feminino nas religiões, que era predominante nos primórdios de nossa história na forma da Grande Mãe, foi sendo modificado, ora perdendo espaço, ora reconquistando. Ao observarmos essa tendência de mudança nas religiões de todas as épocas e lugares, não há por que pensarmos que a situação religiosa atual vá permanecer sempre estanque. Se nós mulheres nos organizarmos para construir um novo papel feminino, mais condizente com a nossa situação atual de independência e protagonismo, com certeza conseguiremos realizar mudanças positivas na religião que mais nos aprouver, com a qual mais nos identificamos. Não precisamos nos voltar ao ateísmo se cremos que há algo superior que merece nosso culto e atenção. As religiões nem sempre foram fator de opressão feminina e muitas hoje não são. Não precisamos nos afastar do contato com o sagrado primordial se este não for nosso desejo. As mulheres mudaram e, com elas, as religiões também mudaram e hão de ser modificadas um sem número de vezes até que se adequem ao novo estilo de vida da sociedade atual. Não é necessário negar o passado, desvinculando-se das tradições. O passado é a escola que nos mostra que o antigo é o alicerce do novo, que sustenta as novas construções mais adequadas às nossas novas necessidades. Em um mundo de mulheres construtoras e engenheiras, sábias e filósofas, por que não construir uma nova religiosidade com sabedoria e ética?